Olá, pessoal. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um podcast Vozes da Saúde, esse podcast que nasce aqui de onde nós estamos falando, do primeiro Central Summit Saúde, esse evento da Central dos Hospitais. E nessa esteira de inovação, nós trouxemos para cá esse estúdio e estamos aproveitando aqui o clima, as discussões, essa emoção aqui do evento para aproveitar um pouquinho mais daquelas pessoas que vieram nos brindar e nos presentear com as suas apresentações, suas falas, as suas reflexões. E eu estou aqui agora com ninguém menos do que o André Wagner, esse grande amigo. Bem-vindo, André. Mais uma vez, obrigado pela presença no Central Summit Saúde. O André, ele vai falar ali da história dele, mas assim, é um cara que eu admiro por vários aspectos, mas por hoje levar para o mercado uma proposta de ferramenta, de um modelo estratégico de atendimento ao paciente, aos cuidados de saúde do nosso paciente, que é a medicina hospitalista. Ele veio trazer esse tema aqui para a gente, nos instigar nessa discussão e quero discutir com você aqui, André, um pouquinho mais do que a gente tratou no evento, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos aí do podcast Vozes da Saúde, por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, Estevam. Para mim é um grande prazer estar aqui em Minas, dividindo experiências com vocês. Sou André Wagner, eu sou médico hospitalista, fui quem fundou a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar e trouxe esse modelo dos Estados Unidos para o Brasil, e venho com a minha empresa Eficiência Hospitalista desde 2009 implementando em mais de 60 hospitais aqui pelo Brasil a medicina hospitalista, hospitais públicos, privados, filantrópicos, operadoras, verticais ou não verticais. O modelo ele é muito sólido e ele vem melhorando muito a eficiência dos hospitais. Que bom. O André é hoje, acho que, uma das maiores autoridades que a gente tem no Brasil para falar disso. Porque, importante, né, André, que a gente que leve os temas, né, a gente que vá ao mercado levar esses assuntos, a gente tem a autoridade de quem já implantou, de quem já viveu as dificuldades, né, o sucesso também, já colheu o sucesso, mas viveu as dificuldades da implantação de modelos. E no caso da medicina hospitalista, que acho que você pode nos esclarecer um pouquinho mais de como que ela funciona. Toda vez que a gente chega para um prestador, e hoje principalmente, né, vivendo esse momento de muita ebulição no mercado, de muita discussão sobre sustentabilidade, e a gente chega para o prestador e coloca a ideia de implantar um novo projeto, um novo modelo de atenção, a ideia, e no nosso caso os hospitais, é de que aquilo, né, a ideia de quem está ali é de que aquilo vai trazer problemas. Né? Opa, eu não estou na hora de mudar, não está na minha hora de mexer aqui na minha estrutura. O meu nível de risco é pequeno, né? É o que o prestador pensa. Eu não estou muito aqui disposto a correr riscos. Explica para a gente um pouco, então, do que é a medicina hospitalista e de como que a gente pode tirar um pouco desse receio, né? E talvez até o contrário, né? Mas tirar esse receio dos prestadores e, no caso, os hospitais, de toparem, encararem esse desafio de trazer esse novo modelo do médico hospitalista para os seus hospitais. Acho que as suas perguntas são super pertinentes. A gente vê ainda aqui em Minas Gerais uma confusão do que é o conceito, do que é medicina hospitalar e do que é o hospitalista, né? Que é o médico que faz medicina hospitalar. Medicina hospitalar é um modelo assistencial. Ele envolve equipe médica e multiprofissional. O nosso foco de atuação são enfermarias clínicas e cirúrgicas. Obviamente, ele tem uma interface com a UTI e o pronto-socorro, mas o foco principal é o paciente deshospitalizável, né? O paciente que tem uma perspectiva de alta. E ele implementa um modelo assistencial que quase sempre os hospitais não têm. Então, os hospitais têm modelos assistenciais na UTI, às vezes no pronto-socorro, a atenção primária tem um modelo, e as enfermarias não, né? Cada médico faz de um jeito, cada especialidade faz de um jeito, tem uma variabilidade muito grande entre médicos na própria especialidade, e a instituição não tem o seu DNA ser modelo assistencial. Então, ele é um modelo completamente centrado no paciente e na família, em que a gente começa a trazer ferramentas de gestão e qualidade, huddles, rounds, corridas de leitos, Kanban de deshospitalização, traz muito Lean Healthcare, né, que nasceu na Toyota e traz para a saúde, associada com, obviamente, uma qualidade assistencial adequada, ferramentas de plano terapêutico, plano de alta, plano de deshospitalização,
trabalho em equipe multidisciplinar, que é bastante complexa. Perfeito. Não é porque nós temos uma equipe multidisciplinar que a gente consegue trabalhar bem em equipe e com dados, em que eu consiga medir indicadores assistenciais. O nosso foco é o paciente assistencial para a melhoria do serviço. Perfeito. E, obviamente, para a melhoria do serviço, você acaba tendo a oportunidade também de melhorar ou de modificar o modelo de remuneração. A gente pode conversar depois. Mas, sem trabalhar modelo assistencial, é muito difícil trabalhar em modelos de remuneração. Então, a medicina hospitalar ela é algo complexo em termos de implementação, porque ela muda todo o DNA do hospital, mas, por outro lado, muito factível. E a gente tem que pensar por que a gente está aqui, né, hoje, aqui no evento. A gente está aqui por causa do paciente. E não tem nada mais importante do que atender bem o paciente, ter uma boa experiência, com um desfecho adequado e, conforme a última mesa que a gente acabou vendo, um custo adequado, sustentável. A medicina hospitalar traz isso, né? Quando eu apresento uma aula de medicina hospitalar, eu falo que a medicina hospitalar é igual a valor em saúde no hospital. Não tem nenhuma ferramenta mais dura e objetiva de se implementar valor em saúde em hospital do que a medicina hospitalar. Respondendo a sua segunda pergunta, assim, por que a gente ainda não tem centenas de hospitais sendo implementados? A gente tem dezenas. Minas Gerais vem crescendo de forma muito rápida o número de hospitais públicos, privados e filantrópicos buscando a medicina hospitalar. Mas a gente ainda vê o gestor, como bem geral, enfim, ainda com receio de mexer na assistência. Para mim, esse é o processo. Eu mexo na lavanderia, eu mexo na higienização, eu centralizo as minhas compras, eu trago softwares de tecnologia, até de inteligência artificial, mas eu não quero mexer muito com o médico, com assistência, isso é uma coisa ainda do médico, né? Como se a medicina fosse uma arte. E ela não é. Ela envolve muito processo, protocolo. Ela é uma indústria de saúde com toda a característica do paciente. Então, eu acho que a questão não é medicina hospitalar, Estevão. A questão é o quanto os hospitais ainda estão distantes de implementação de protocolos clínicos gerenciados, de fato, de medir desempenho médico-assistencial, de começar a pensar modelos diferentes de remuneração médico-assistencial também, mas muito na linha da linha do cuidado, né? Perfeito. Então, a medicina hospitalar, ela vem e implementa tudo isso, né? Eu acho que a questão André, é mais nessa linha. Você trouxe aí, você trouxe dois tópicos que para mim são muito caros, né? E para mim foi importante você colocar isso na sua fala, porque da minha parte já são, eu vivo isso todos os dias, né? Hoje eu trabalho com governança clínica, implantando programas de governança clínica e com valor em saúde também implantando modelos de valor em saúde. E eu costumo dizer que a governança clínica ela tem que entregar no final o valor. Né? Uma governança clínica ela existe para que toda a cadeia de cuidados aconteça de uma forma padronizada, protocolar e etc., né? Seguindo as melhores evidências, etc., e que no final da cadeia ela entregue o valor. E quando eu preciso dar um exemplo de uma ferramenta ou de uma estratégia de cuidado que de fato hoje inequivocamente entregue o valor, eu falo da medicina hospitalista. Eu falo, olha, se no caso, por exemplo, das instituições hospitalares, a gente quer implantar modelos de governança, ninguém melhor do que o time de hospitalistas para serem os agentes da governança clínica do hospital. Porque o médico hospitalista e como ele trabalha, né, como você disse aí, gerenciando toda a cadeia de cuidados de forma multidisciplinar, ele vai tocar em todos os pontos que a governança clínica trata. Né? Que é a questão dos fluxos de cuidado, dos protocolos, né? Da padronização, da medição de resultados e etc. Né? Então, eu acho que ouvindo você, a gente pensa o seguinte, o risco, nós já temos hoje, fazendo o que hoje nós fazemos. E o risco verdadeiro está em não mudar. Né? Então, talvez as pessoas pensem que esse processo é muito complexo. Nos processos de implantação de modelo de medicina hospitalista, como é que você poderia dizer assim? É algo que vai demandar do hospital estrutura física, investimento em recursos humano, pessoas, equipamentos. Como é que um hospital pode começar? E como é que ele pode vislumbrar aí uma estrada para ele trilhar aí no modelo de medicina hospitalista? Bem legal, né? Como é que é mais tangível, né? Para os diretores, para quem está nos ouvindo aqui, vocês Sim. entenderem.
A gente precisa entender a cultura do hospital, acho que esse é o primeiro ponto. Então a gente mapeia, a gente faz um mapeamento assistencial, e esse mapeamento assistencial a gente entende a cultura dos médicos, a cultura do hospital, a forma de contratualização do hospital, como é que ele consegue ganhar dinheiro para ser sustentável com operadora, com seguradora ou com SUS, enfim. Contratação com o município, com o Estado. A partir daí a gente estuda o modelo assistencial do hospital, identifica onde é que eu tenho mais oportunidade, onde é que eu tenho... O que é oportunidade? Tempo de internação acima do que deveria, eventos adversos maiores do que deveria, pacientes alocados em UTIs que talvez não precisassem. Então, toda uma questão muito, muito voltada de novo ao paciente. Perfeito. A partir daí, a gente desenha alguns modelos. Isso é rápido, acho que é importante para vocês ouvirem. 4 a 6 semanas a gente consegue ter um mapeamento muito claro do que acontece. Eu acho que esse é um ponto importante. A partir daí, a gente geralmente sugere 3 soluções completamente diferentes da mesma preceitos de medicina hospitalar. Olha, para você, a gente estava conversando com um ente público que era muito duro do ponto de vista de contrato. Bom, vamos seguir os modelos de contrato que você já tem com os médicos. André, eu não consigo mudar o modelo de contrato. Então vamos seguir o modelo de vocês. 4 dias, 6 horas por dia cada médico, vamos seguir o modelo, em vez de ser 5 dias por semana, de 4. A gente vai tentar diminuir essa fragmentação com uma escala para aquele hospital. Então, esse é um ponto super importante. E a gente começa a implementar. Perfeito. A implementação, eu digo muito que a gente não muda as pessoas. Eu acho que é importante, né? Os médicos, os enfermeiros continuam os mesmos. Excelente. A gente não contrata mais profissionais. Às vezes a gente até usa melhor os profissionais. Às vezes eu tenho um excesso de profissionais. Tenho 10 médicos vendo 2 pacientes. Será que eu poderia ter 5 vendo 8 pacientes? Mas é uma decisão do hospital. E a gente trabalha muito com os profissionais do hospital. Acho que esse é um ponto importante. Todos os projetos. Excelente. E aí a gente organiza as ferramentas e implementa várias entregas ao longo de 3 meses e sempre reavalia. Em um trimestre a gente já começa a ver o resultado principal, que é a diminuição do tempo médio de internação. Esse é o grande resultado. E aí, à medida que eu vou avançando, segundo ano de contrato, eu já estou trabalhando qualidade assistencial, experiência do paciente, governança clínica como auditoria clínica, coisas mais transparência, indicadores de desempenho, então é mais profundo. Mas no primeiro ano eu solidifico o modelo. E o segundo ano eu vou solidificando as questões de qualidade, acreditação, tal. E a gente sai, é muito legal, porque a gente implementa desde 2009. Quer dizer, tem hospitais que a gente já saiu há 15 anos, 14 anos, e o modelo ficou. As pessoas trocaram, os médicos saíram, entraram, enfermeiros. A gente tem um turnover muito alto, mas o modelo ficou. A diretoria trocou, mas o modelo ficou. Então ele é muito sólido, é muito legal assim, de enxergar. E a gente não identifica a diferença entre o filantrópico, o privado, a cooperativa, o vertical ou não e o público. Acho que esse é outro ponto importante. O método de implementação, você tem essa customização. Eu costumo dizer assim que 80% do produto é o mesmo e 20% é a customização. E isso a gente tem que entender a política a governança corporativa da instituição. Mas para o gestor, assim, que às vezes tem medo, acho que a principal questão que ele tem medo é o conflito com o corpo clínico, essa é a minha experiência. A gente nunca teve problema com mais de 60 clientes. Eu acho que esse é um ponto. Eu digo assim, sempre brincando, né? Que o meu CRM, ele nunca tive nenhuma advertência, sindicância, está muito seguro. Porque a gente, pelo contrário, a gente cria uma relação muito amistosa de engajamento. E a gente estava discutindo muito quanto o médico ainda, diferente de nós, está afastado da gestão. Sem dúvida. E a medicina hospitalar é uma aproximação. A gente ensina eles gestão assistencial, né? Como é que gestão de leito, gestão assistencial, gestão da qualidade, governança clínica, o que a gente faz. Isso. E ele acaba gostando. Então, ele não gosta porque ele não conhece, ele desconhece. Quando ele começa a conhecer, ele acaba criando um vínculo. Então, a impressão é o contrário. A gente acaba criando vários profissionais que se engajam muito mais com a instituição. A gente muda a cultura. Você falou de outro ponto, né? É por isso que eu me encanto tanto com a medicina hospitalista, porque ela tem muita sintonia, né, com esses assuntos que também me encantam, que são, né, como eu falei, a governança clínica, o valor em saúde, etc. E o engajamento médico, né? A gente vê o quanto é importante, né, o médico também se sentir útil. E útil do que eu falo enquanto médico, eu me formei para isso, né? Porque o contrário é muito frustrante. Os modelos que a gente tem hoje também frustram muito o médico, né? E ele acaba entrando nesse ciclo vicioso, né? E se deixando levar por um modelo que é maior do que ele. E quando a gente dá essa oportunidade do médico protagonizar, e eu costumo muito dizer
que o protagonismo médico não é do médico pessoa, é do cuidado médico. Né? Então eu falo muito isso, falo, olha, é importante a gente dar o protagonismo para o cuidado médico. Nesse sentido, olha, você de fato é aqui uma figura importante para gerenciar o cuidado desse paciente e protagonizar o cuidado médico dentro do hospital como essa figura que agrega, que soma, que traz as sinergias entre as equipes, etc. E tal. Enfim. E para terminar, né, eu acho que eu gostaria que você colocasse também, até dividindo uma experiência que eu tive com a implantação de um modelo de medicina hospitalista, a gente vislumbrar também o que vem por aí em termos de mercado. Né? Fora do Brasil isso é mais comum, aqui menos, mas cada vez mais nós vamos ser questionados pelo desperdício de recursos. Né? E eu vejo que dentro do hospital uma fonte grande de desperdício de recursos está nesse ambiente da enfermaria. A gente vê ali as condições adquiridas, os eventos adversos, né? As quebras no ciclo de cuidado do paciente, né? Aquele ciclo de cuidado descontínuo, né? Que é o que a gente vê mais frequentemente. Né? Nós estamos no meio do nosso summit, eu não sei se vocês estão ouvindo aí a turma comemorando, mas enfim. Então, nós vamos ser cada vez mais cobrados para não imputar ao outro, que é a fonte pagadora, os custos da nossa ineficiência. Então, para finalizar, eu queria que você trouxesse um pouquinho de então, o quanto que a medicina hospitalista colabora com isso. Um cuidado mais seguro, menos evento adverso, menos intercorrência. Conta aí um pouquinho para a gente. Essa é uma tendência mundial, mas que está chegando no Brasil. A gente estava conversando com uma operadora na semana passada que começou a dizer, olha, eu não vou mais pagar eventos adversos evitáveis. Você tem um paciente que caiu e quebrou um fêmur, o hospital que arque com o custo dessa medida, ou lesão por pressão isso e assim já, vai. Você ouviu isso aqui agora. Então... E nós estávamos exatamente discutindo isso agora numa mesa com operadoras, prestadores, enfim. Então, está mudando, acho que esse é o ponto principal, não está parado. E os hospitais vão ter que ser mais eficientes. Para ser eficientes, não é só na operação, é na assistência. Eficiência assistencial não tem como não mexer nisso. A medicina hospitalar ela diminui muito esse desperdício, principalmente do uso do leito. Né? A gente consegue ver num estudo aqui com mais de 2 milhões de altas do DRG Brasil, que a gente tem um desperdício de mais de 50%. E quando a gente olha qual é a maior causa de desperdício, quase a metade do desperdício é relacionada à ineficiência do uso do leito. Os pacientes ficam mais do que deveriam. Então esse é o primeiro ponto. Se eu fico menos tempo, eu tenho menos chance de evento adverso, só por ter ficado menos tempo. Perfeito. Se eu organizo a transição de cuidado, que é uma coisa que a gente não abordou aqui, para conseguir trazer uma continuidade de cuidado, evitar que eu reinterne em 30 dias, eu também estou ganhando. Né? Além de eu dar alta mais cedo, eu não tenho o mesmo paciente voltando. E na perspectiva do paciente, a melhor experiência possível, porque ninguém quer ficar no hospital. Convenhamos, o hospital não é um lugar prazeroso para ficar. Então, eu acho que a questão principal da medicina hospitalar, ela consegue usar melhor o recurso diagnóstico, terapêutico, então a gente retira a sonda vesical de demora mais rápido, retira a catéter venoso central mais rápido, usa antibiótico com menos tempo, de forma mais adequada, com espectro menor, transiciona o paciente de forma mais organizada dentro do hospital, então UTI, enfermaria, pronto-socorro e para fora do hospital, e além disso, principalmente diminui o tempo de internação. Eu começo a padronizar o processo, eu começo a melhorar muito a comunicação assistencial. E tudo isso diminui muito o evento adverso, aumenta a segurança e o valor em saúde. Né? Então, a medicina hospitalar, assim, sem dúvida, assim, se eu fosse diretor de hospital, eu implementaria. Ela não tem um pacote, eu não preciso implementar em todo hospital. Eu posso para hospitais muito grandes, a gente não implementa de forma única. Sim. Eu faço muito modelo PDCA. Vamos pegar uma enfermaria, uma especialidade, implementamos, deu certo, aplica na próxima, mostra os indicadores para as equipes mais resistentes para mostrar que está funcionando. A gente treina os médicos da equipe multiprofissional, uma formação de 1 ano em medicina hospitalar. Então os profissionais não sabem, né, de gestão, ferramentas, Lean. A gente treina e isso muda a cultura. E cada vez mais é o que a operadora e a seguradora quer. Então, cada vez mais, a gente já está vendo uma tendência no mercado, esses hospitais mais eficientes, eles vão ter uma contratualização mais justa. Maravilha. E aí nós temos que chegar no médico, porque nesse pacote a gente tem que discutir novos modelos de remuneração médica. Concordo. O médico, se não tiver nesse meio, se eu deshospitalizar mais cedo, eu ganho por diária. Eu vou ganhar menos. O hospital ganha mais, a operadora ganha mais e eu ganho menos. Não é justo esse processo. Com certeza. Então, eu tenho que colocar o médico dentro dessa mesa para discutir modelos diferentes de remuneração, e tem vários. A gente tem que iniciar
Esse é o ponto, Estevão. Perfeito. Não tem modelo certo ou errado, a gente tem que começar a testar e vai mudando. Eu acho que esse é o ponto principal. Concordo plenamente, André. Eu acho que esse é o recado, né? Eu acho que precisamos começar. Precisamos trazer esse incômodo para a prática real, quer dizer, isso incomoda a todos nós, as operadoras, os prestadores. Nós temos que transformar esse incômodo, trazê-lo então para algo útil, né? Fazer com que essa mobilização do mercado, essas discussões e essa ebulição do mercado se transforme em prática. Então, adorei, assim, a palestra mais cedo foi maravilhosa. Aqui acho que a gente ganhou novos esclarecimentos e te agradeço muito por estar em BH, o que não é infrequente agora, né? Mas que a gente possa se encontrar logo. Eu agradeço muito e convido vocês aqui de Minas Gerais. A gente vai ter a oportunidade de ter o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar aqui em Belo Horizonte, em outubro, com vários palestrantes dos Estados Unidos, a Mayo Clinic, e da Argentina e de outros locais, e vários cases muito legais aqui de Minas, aqui de Belo Horizonte, mostrando que é muito válido e factível a implementação de medicina hospitalar. Agradeço de novo o convite, sempre uma honra estar com vocês aqui em Belo Horizonte. Obrigado, volte sempre. E a vocês, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Vozes da Saúde, aqui ao vivo do Central Summit para vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado.